Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui no nosso Plantão Glorioso, primeira edição, falando muito sobre o mais tradicional. Vamos falar sobre negociações avançadas com um jogador aí que vem para uma posição importante no Botafogo, falar do novo treinador do Glorioso e falar também da classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Carioca. Bom, mas antes disso, peço a você que deixe o seu like aqui nesse vídeo do canal Gigante Glorioso. Você já sabe, né? Graças ao seu like é que o canal chega a mais botafoguenses no Brasil e no exterior, fazendo com que o nosso canal cresça cada vez mais. Quero agradecer a todos vocês, somos mais de 50 mil, chegando a 51 mil inscritos, graças a vocês, todo esse apoio dos inscritos, dos membros e daqueles que estão se inscrevendo nesse momento aqui no canal Gigante Glorioso. Aqui na descrição desse vídeo você também vai conhecer a nossa parceira, se você não conhece, é a Bet Nacional. A Bet Nacional é o melhor site de apostas do Brasil, é o que melhor te paga que você não joga. Você ganha, só clicar na descrição do vídeo, tá certo? Gente, vamos falar de Botafogo, informações muito boas acerca de contratação para a lateral direita. O Botafogo já tem acertado, inclusive, salários com o Saravia. Saravia deve se apresentar ao Botafogo nessa próxima semana, assim como outros atletas, mas a informação que a gente recebe é que Botafogo e empresário do lateral já estão acertados. Saravia vai receber uma quantia gorda aí, anual, né? Um salário bom. Acho que vai ser uma regra nesse novo Botafogo, né? Bons salários para que os jogadores possam performar da maneira que devem performar, né? Então acabou aquela vaca magra, salário atrasado. E salário atrasado, aliás, no Botafogo há muito tempo que a gente não vê atrapalhando qualquer coisa de rendimento, né? Então a gente precisa destacar também um trabalho que vem sendo feito desde o início aí da era do Césio Melo, tá certo? Mas Saravia, praticamente o novo lateral direito do Botafogo, deve se apresentar já nessa próxima semana. Uma boa notícia, porque o Botafogo no elenco conta com um lateral direito, que é um lateral direito, a gente já falou aqui, tecnicamente muito instável, né? Defensivamente, o Daniel Borges, ele é um lateral fraco, né? Defensivamente ele não consegue oferecer a qualidade necessária. E ofensivamente é um lateral razoável, né? Ele sempre aparece em jogadas de gol, a gente também não pode ser injusto com o Daniel Borges, né? Mas é preciso muito mais. A qualidade tem que ser elevada e o Saravia, ele vem elevar o nível dessa lateral direita no Botafogo. Então já é aguardado, o salário já foi acordado, já está tudo certo, falta mesmo a bateria de exames médicos para o anúncio oficial já na próxima semana. Boa notícia pra gente, botafoguenses. Agora, uma notícia tem tudo para ser boa, né? Eu fiz uma pergunta no vídeo das 8 horas, né, no Shorts, falei assim, gente, vamos lá. O Botafogo pode se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca sem jogar, sem entrar em campo. Basta que o Madureira não vença o Audax. O que vocês acham? Vocês acham que o Madureira tem que vencer, o Botafogo tem que ficar fora para não disputar? E aí eu estava esperando alguém responder isso, né? A maioria, claro, se posicionou no sentido de que não, é o Botafogo que está jogando. E como o Botafogo tem que disputar e tem que ganhar, né? Essa é a resposta padrão, né? Esse é o gabarito. Mas a outra resposta que eu vi aí, essa resposta ela é mais inteligente ainda, né? Porque muita gente se esquece da Taça Rio, gente. Se o Botafogo não se classifica para a semifinal do Campeonato Carioca, ele se classifica para a semifinal da Taça Rio. Ele vai ter que jogar do mesmo jeito o Campeonato Carioca. Então não tem essa de férias, né? Ele vai ter que jogar do mesmo jeito. Então que jogue para disputar pelo menos o título, né? Que jogue para pelo menos competir com equipes que estarão na Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, você testar alguns jogadores. Outros já foram testados, já foram reprovados, né? Enfim, mas a gente vai testar, é importante, né? Perdemos 2 jogos importantes para Flamengo e Fluminense. Provavelmente vamos enfrentar ou Flamengo ou Fluminense, depende muito ali, Botafogo e Vasco, a classificação dos dois, né? Acho muito difícil o Botafogo ultrapassar o Flamengo na classificação. O Flamengo teria que perder 2 jogos, tal, enfim, não pontuar 2 jogos. É provável que o Botafogo possa passar em terceiro, né? Mas também pode passar em quarto, e aí vai pegar o Fluminense, que já é o primeiro colocado, né? Quem passar em quarto pega o Fluminense, passar em terceiro pega o Flamengo. Para mim, sinceramente, tanto faz. A estratégia do Botafogo, agora que já está classificado, ela tem que ser a mesma, né? Porque o Botafogo não vai jogar essa semifinal com contratações vultosas, não vai, né?
A gente vai continuar com esse time aí, que é um time operário, né, que é um time com a qualidade técnica bem aquém de Flamengo e Fluminense, né? Então é preciso ter inteligência para jogar. O que é inteligência para jogar? Bom, basta você assistir a partida, por exemplo, do Resende contra o Flamengo. Pô, Guilherme, mas o Botafogo vai jogar igual o Resende jogou contra o Flamengo? Amigos, uma coisa que Joel Santana falava e é muito importante. Em 2010, Joel Santana era muito claro. Joel Santana dizia nas preleções: eles falam que são melhores que a gente, que o time deles joga melhor do que o nosso, que tem mais jogadores, que tem mais craques. E tinha. Olha o meio-campo do Botafogo, cara. O meio-campo do Botafogo tinha Túlio Souza, o Lúcio Flávio já na fase decadente, né? Somália, Leandro Guerreiro, Fael. Pô, cara, se você for comparar com o Vasco, Fluminense e Flamengo em 2010, eram melhores que o Botafogo. Então o João Santana falou: aqui a gente não vem para jogar bonito, a gente faz a nossa jogada. Qual é a nossa jogada? Joga recuado no contra-ataque, lançou pro Louco Abreu, joga na velocidade pro Herrera. É assim, você precisa ter estratégia. Como é que o Botafogo vai jogar diante de Flamengo e Fluminense? De igual para igual com esse time aí? Não tem como. A gente precisa, o Lúcio Flávio precisa entender que o Botafogo vai de franco atirador para essa semifinal. Mas não pode entrar como derrotado, como entrou contra o Flamengo, numa partida que poderia ter levado uma goleada. Tá? Contra o Fluminense, fez um jogo inteligente até determinado momento. Né? Depois demorou muito para mexer, acabou recuando demais, chamou demais o adversário, sem contra-ataque. Né? O Botafogo precisa melhorar o contra-ataque. Porque uma equipe jogar recuada só para se defender, não adianta. Você precisa ter válvulas de escape. Para isso você precisa de jogadores velozes. Né? Como é que está o Diego Gonçalves? O Botafogo precisa recuperar o Diego Gonçalves. Né? Você precisa de válvula de escape. Então nessa semifinal agora é uma realidade. Só depende da posição em que o Botafogo estará. Porque tudo acabou acontecendo porque o Botafogo... As coisas mais difíceis, né? O Madureira perder em casa para o Audax. Aconteceu. 3-1, né? Agora, a Portuguesa perder para o Nova Iguaçu, essa foi a grande zebra da rodada. E isso aí determinou a classificação antecipada do time do Botafogo, tá certo? Então o Botafogo joga amanhã contra o Volta Redonda, contando com o resultado de Vasco e Flamengo hoje, ele pode inclusive mudar a sua posição e com isso mudar também o seu adversário. O Botafogo pega o Voltaço na segunda-feira e depois vai enfrentar o Audax, que está fazendo uma campanha muito digna aí nesse Campeonato Carioca, mas... cá pra nós, né, gente? O campeonato, tecnicamente falando, mais aquém dos últimos anos. Um campeonato muito ruim, muito ruim. O Botafogo montou uma equipe muito frágil para disputar esse campeonato, consegue uma classificação antecipada com 2 rodadas de antecedência. Tá? Não houve nenhuma equipe com um investimento menor que conseguisse assustar na classificação qualquer das chamadas grandes equipes do futebol carioca. Um Madureira, que sempre assustou, uma Portuguesa, que está com um time bom, né? Não conseguiram nem levar para a última rodada, o que se chama aí de momento decisivo, de classificação, não tem. Já está tudo definido agora, só mesmo a questão da colocação desses times. E a preocupação do Botafogo é essa: como jogar contra esses adversários. Contra o Fluminense, o Botafogo perdeu de 2-1, não jogou de igual para igual, não, né? Mas o Botafogo pelo menos jogou. Contra o Flamengo, o Botafogo não jogou. E a gente precisa entender que não está enfrentando nenhum bicho-papão. Basta olhar partidas de adversários como o Resende, que jogou agora contra o Flamengo. Observar o Vasco, como é que o Vasco vai se comportar hoje contra o Flamengo. O Botafogo precisa entender isso. Enquanto não tem o seu time, enquanto não tem o seu treinador, o Botafogo é o franco atirador dessa semifinal. Se conseguir entender isso, ok. E outra coisa, é preciso que haja um diálogo com esses jogadores. É preciso que haja alguma coisa que fortaleça o psicológico desses jogadores, que dê ânimo a esses jogadores para jogar o Campeonato Carioca. Eles têm que entender que estão jogando uma competição que, por mais que não tenha valor nenhum, né, que esteja totalmente desvalorizada, não só monetariamente, né, mas em termos de adesão do público. Né? Cada ano que passa é pior. Né?
mas é a camisa do Botafogo que está em jogo, é a tradição do clube que está em jogo, né? Então a gente precisa conscientizar esses atletas que quando entram em campo pelo Botafogo, eles não podem jamais repetir atuações contra o Flamengo e contra a Portuguesa, né? Isso é um trabalho, obviamente, para a comissão técnica, para quem está lá dentro do Botafogo, beleza? Bom, falamos do Saravia, falamos dessa classificação antecipada e, lamentavelmente, né, o pessoal está muito triste porque o time do Luiz Castro goleou mais uma vez e está na semifinal da Copa do Emir. Provavelmente vai disputar a final contra a equipe que foi campeã, né, lá do Catar, né? Então, provavelmente o Luiz Castro só vem mesmo a partir do dia 18 de março, para quando está agendada a final desse torneio, a Copa do Emir, né? Tem jeito. Tem jeito. O time comandado por ele é avassalador, ele goleia todos os jogos. Provavelmente vai ser o grande jogo aí, a final, contra a equipe que já foi campeã. Inclusive jogaram há 2 semanas, empate de 1-1. São as únicas 2 equipes que conseguem competir lá no futebol milionário do Catar, tá certo? Gente, fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Qualquer novidade a gente volta no nosso plantão glorioso pós 18 horas, tá certo? Um grande beijo, saudações alvinegras. Fui!